Vamos prestar atenção na nossa respiração, observando como nós estamos nos sentindo aqui agora, lembrando das nossas experiências da semana, do como nós nos sentimos, as coisas que nós realizamos, aquelas que não deram para ser realizadas, mas estavam no projeto, o que eu precisava fazer na tarde de hoje, o que eu tive que fazer no dia de hoje, antes de poder estar aqui no grupo. Observando-se, prestando atenção no ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Não tem nada certo, não tem jeito adequado, não tem forma mais tranquila. A forma adequada para estar aqui agora é a forma como você consegue nesse momento, na pureza do seu ser. De que pureza nós estamos falando? Do seu ponto de equilíbrio, da maneira como você se encontra nesse momento. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Muitas vezes nós ficamos procurando caminhos, métodos, maneiras, formas, jeitos de estarmos melhores. Melhores do que nós mesmos, melhores do que o outro. E esquecemos que o ato de estar aqui agora, nesse momento, da forma como nos encontramos, indivíduos e coletivamente falando, é a forma mais adequada para ser e estar nesse momento. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Observa como você vai se sentindo. Esta é a maneira adequada para ser e estar nesse momento, simples assim. Tudo está certo, nada necessita ser modificado nesse momento. Inspirando e expirando. Observando o ser que você é e que você está aqui agora. Só isso. Inspira, expira. Inspira e expira. Permita-se perceber a sua mente. Onde ela se encontra agora? No que ela está conectada? No que você está pensando nesse momento? Permita-se assim estar. A luz se manifesta da maneira como é aqui agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Tem alguma parte do seu ser, do seu corpo que incomoda? Seja físico ou emocionalmente falando? Desfrute isso, aproveite, curta. Se permita ser e estar quem você é e está aqui agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. O que você está sentindo nesse momento? Acolha isso. Essa é sua presença. Nada além disso. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar.
Procure acolher tudo como está e como é. Não modifique absolutamente nada. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. O que você quer, precisa ou necessita de você mesmo aqui agora. Inspira, expira. Preste atenção no seu ser nesse momento. Você se permite sentir o sentimento que quer que você seja experimentado por ele? Você se permite pensar o pensamento que quer ser pensado por você aqui agora? Ou você luta contra? Faz força, gasta energia para não estar na presença? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a expirar. Sua respiração é o contato do interno com o externo nesse momento. Permita absorver todas as energias que te circundam aí agora, inspirando. Sejam elas suas, do grupo, da coletividade, do universo. Expira todas as energias que estão dentro de você para o universo. Permita-se, flua, fluidez. Se nós lembramos o ensinamento maior de que outro, não existe o outro. Somos apenas uma coisa só, envoltas numa grande massa psicoenergética. Todos estamos mergulhados no mesmo fluido. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. O que você sente e experiencia aqui agora? Observe-se. Preste atenção nas suas mãos, nos dedos das mãos. Mova os dedos das mãos suavemente. Sinta o seu pé esquerdo. Mova os dedos do pé direito. Sinta o joelho esquerdo, o cotovelo direito, o peito esquerdo. Abra o olho direito. Abra o olho direito. Abra os olhos. Observa como você está se sentindo aqui agora. É em uma única palavra. Eu quero que você descreva a sua experiência aqui agora. Lore, você primeiro. Uma palavra. Difícil. Masako,
Transformação. Rita, Divertido. Kelly, Instigante. Dolores. Abre o microfone, Dolores. Tranquilo. Vanessa, Raízes. Vitor, presença. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Nós, muitas vezes, procuramos, de uma certa forma, nos distrair. E como nós estamos trabalhando a caminho da luminosidade com L, o L, tá? L, luminosidade. É assim, nós, de uma certa forma, ainda vivenciamos as questões do luminoso, que são as etapas e as formas para chegar neste luminoso. Então, a gente brinca com uma coisa que é assim: o tempo inteiro a gente tem falado sobre a oportunidade de estar, de ser, presença. E nós chegamos aqui, fazemos um exercício de centração, de concentração atenta ou de atenção concentrada, precisando ou tendendo a transformar coisas que estão acontecendo no momento. Isso é patológico, porque nós fugimos da presença. Como se existisse, carinhosamente falando, nesse estado de consciência que nós vivemos mais continuamente, neste momento do nosso existir, não é? Uma forma ideal para se manter. Só que o ideal para se manter quando eu nego, quando eu oprimo as sombras, que são apenas manifestações reflexivas da luz, eu, de uma certa forma, estou dizendo que existem partes dentro de mim que têm que continuar oprimidas ou não, sob a luz da consciência. Então, para que tentar mudar aquilo que, na verdade, é e está? Isso é patológico. O mundo que nós vivemos, de uma certa forma, nos convida, até mesmo como forças das psicologias, e dos quais esta também faz parte, a psicologia transpessoal, a possibilidade de nós termos que estar em algum lugar onde o nível de consciência 100% do tempo vibra no mais alto poder de manifestação ou a essência mais pura se manifestando 100% do tempo. Não é possível nesta realidade. Não conseguiremos isto aqui agora. O planeta não permite esta opção. Por quê? Porque nós ainda temos um ego bastante presente e massificador a ser elaborado e trabalhado, por mais sutil que o nosso ego possa estar, mas esse corpo egóico ainda continua manifesto e, portanto, como nós estamos sob a influência de luz e sombra pelas questões da física, não vamos conseguir nos libertar dos estados mais manifestos possíveis no planeta. Tenho lido muitos livros que falam bobagens, inclusive. Como atingir a quinta dimensão e ali viver, estar só na oitava dimensão. Não é possível neste plano. Aqui, neste lugar, não é possível. Então, nós podemos, carinhosamente falando, perceber que quando nós buscamos algo que está inatingível para o momento, nós continuamos lutando contra a nossa essência, que está, ela não é, mas que está nesta condição e nesta camada que aqui se encontra nesse momento. A melhor forma de estar na presença é ser o que se é e estar aquilo que se está, exatamente sem pôr e nem tirar nenhum milímetro, nenhum micronésimo de milímetro do que esteja sendo experimentado nesse momento. E nós dizemos e forçamos a barra, acreditamos que estamos em busca de uma cura. De uma cura de onde não sairemos. Porque aquele que diz que iluminou aqui no planeta, neste momento do planeta, tomou um chazinho esquisito por aí e está falando bobagem por aí também. Não há esta possibilidade aqui agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Aceita a presença da luz e sombra que contém o seu ser nesse momento.
Ué, mas o Cristo não estava iluminado quando pisou o planeta, já que nós estamos estudando o livro Abertura e Enraizamento do Leloup, ele fala sobre as questões cristãs. Ele não se iluminou aqui, ele já estava iluminado. O Buda não se iluminou aqui, sim, ele já tinha prontidão para isso há quase 3.000 anos atrás. Mas na atual condição, onde nós aqui encarnados estamos, nós não estamos na prontidão da luminosidade para esse momento. Então relaxa e aproveita. Tá doendo? Diz dor, dói. Tá sofrendo? Diz assim, sofrimento, que eu seja o sofrimento em pessoa. Tá na sombra? Que eu seja a sombra em pessoa, com toda a inteireza do ser e permita a possibilidade de aprender o que este exercício, que essa experiência está tentando ensinar individual e coletivamente falando. Todo mundo bem? Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa rapidamente? Dúvidas, sugestões, críticas na caixinha com letra de forma, por favor, porque se eu reconhecer, depois eu rezo contra. Vamos, Van. É interessante, né, Vi? Porque quando a gente tenta, e eu vou falar tenta porque a gente também foge, né, de estar nessa presença, o outro não. Tudo bem que não tem o outro, foi o que você falou, mas o outro acha estranho e tenta te trazer de volta para o que é saudável, né? Aconteceu uma questão, né, que eu estou procurando local para fazer o estágio de observação e o meu par indicou uma ONG de homens, né, que é uma ONG que recebem homens em situação de rua, uma casa de passagem, na verdade. E eu não sei, alguma coisa pegou aqui, falei, não tô afim, né? E daí eu fui falar para ele, ele falou, não tô afim, eu tô resistente. Eu usei bem assim, tô resistente, não tô afim, tem alguma coisa pegando, talvez por ser só de homens, que vem em situação de rua, drogados, né, que tem coisa com álcool, eu não me sinto confortável. Ele começou, é bom você olhar porque essa resistência, que não sei o quê, né? Até, ou seja, eu não posso ficar só assim, não tô legal. Não tá incômodo. Eu quero ficar com isso, não quero entender o porquê tá incômodo. Eu só quero falar, tá incômodo. Mas o outro ainda tenta, né? Ah, não, olha, não é assim, identifica porque esse incômodo. Então, eu acho muito interessante. Então, escutando você falar, agora me veio isso. Eu querer ficar nesse local também é desafiador para mim e ainda é desafiador para mim, porque eu tenho que provar. Não, provar, tá vendo? A palavra provar, né? Tem a palavra provar. Provar para o outro que ok eu ficar assim, né? Porque é feio você ficar na resistência, é feio você ficar na sombra, né? Você não pode ficar nesse lugar, né? Me vê essas questões, assim, o quanto é desafiador do interno e do externo. O desafio vem dos dois lados, né? Muito legal isso. Obrigado por compartilhar, Van. Kelly? Na verdade, é uma dúvida. Sabe aquela passagem que Jesus está no deserto lá, né? A coisa do demônio ali, né? A gente poderia entender assim o simbolismo como se fosse a sombra, mas não que fosse dele, mas como se fosse algo do coletivo, da própria humanidade ali, porque, né, assim, ele sendo ser iluminado, ele conheceria toda a trajetória, né? Então, a gente, né, assim, dá para entender dessa forma? Pode ser entendido dessa maneira, porque ele não veio para ensinar os caminhos que por onde nós atravessaríamos ou atravessaremos e os perigos, aspas, né, nesse sentido da ilusão, do Maia, daquilo que de uma certa forma pode ser a distração para que a gente saia do próprio eixo, vão se manifestar. Então ele precisava mostrar esse processo, não é? Então, assim, ok, sim, pode ser visto dessa maneira.
O próprio Buda, se a gente faz uma analogia, e quando ele está lá também atravessando o período da luta no bom sentido da palavra, do combate às ilusões do ego, né? Que ele está ali no meio da floresta, ele tem todas aquelas visões, como se ele estivesse sendo devorado, né, por esses monstros, pelos dragões da noite, vamos dizer assim. É uma forma de poder manifestar é, esse arquétipo que você está trabalhando, que faz parte do processo que envolve o nosso planeta. Nós estamos envoltos e mergulhados nisso. Né? Por quê? Porque a gente cria as nossas sombras individuais dia a dia. Eu continuo criando-as, você continua criando-as, talvez em níveis diferentes, tudo bem? Um do outro. Você talvez esteja melhor do que eu, e tá tudo bem. Mas a gente ainda tem uma questão egóica pela manifestação e a presença nesse plano. Não é possível estar neste plano, aqui que nós nos encontramos nesse momento, sem a presença do corpo egóico. Lembra que está lá no perispírito do Zimmermann, que faz parte do corpo mental? É desse ego que a gente está falando. Não tem nada a ver com a estrutura freudiana, junguiana, não é nada disso. É onde estão armazenados, na verdade, os nossos processos, as fotografias panorâmicas de tudo que a gente viveu desde o momento da nossa criação enquanto espírito até a presente data e que, de uma certa forma, servem como professores e depuradores para o nosso verdadeiro self, ou para o espírito dentro da filosofia espírita. E isso não vai se dissolver ao término dessa encarnação. Conforme o espírito individual vai se evoluindo, vai se tornando mais luz, mais conhecedor da verdade, né, assim, e mais colaborador das leis universais, né, vamos colocar assim, mais sutilizado esse ego vai ficando, até o momento que não precisa mais dessa manifestação. Mas então a gente continua criando as sombras. E o nosso plano que nós nos encontramos aqui, a Terra, ele é característico para isso. Aonde eu projetar a luz, a sombra se fará. Porque é uma questão da física, né? A estrutura como o planeta permite que isso aconteça é assim. Se eu projetar uma luz muito intensa em cima de uma determinada estrutura qualquer, né? Porque não dá para vocês verem, mas na minha mesa aqui embaixo está projetada uma sombra tenebrosa do meu braço e da minha mão. Né? Mas por quê? Porque, na verdade, essa sombra só é uma manifestação reflexiva da luz que está incidindo aqui. Então, ela não tem vida própria, esta sombra. Só que quando eu começo a projetar, carinhosamente falando, a minha carga emocional em cima disso, ai, eu tenho medo, ai, que pavor, ai, olha, isso pode me contaminar, ai, tal coisa, né? Eu coloco uma carga emocional em cima disso, essa energia passa a ganhar vida, porque ela fica preenchida, não uma vida autônoma, tudo bem? Mas ela tem uma carga energética que faz com que ela se movimente de maneira mais autônoma do que eu mesmo. Só que ela está sempre ligada ao núcleo que criou. E quem é esse núcleo que criou? Essa mente no estado de consciência que eu me encontro aqui agora. Quando eu transito pelos estados variados de consciência que eu posso me manifestar, com certeza essa sombra ela vai se modificar. Não sei se respondi, Kelly. Sim, sim. Tá. E que também não é uma verdade absoluta, tá? É só uma forma de enxergar essa história da passagem de Jesus lá no deserto, né? Que para nós, dentro da transpessoal, tem a ver com essa questão. E por que um deserto? Porque num lugar árido é propício para que as nossas questões interiores venham à tona. Por quê? Porque eu tenho mais escassez de água, eu tenho mais escassez de plantas, eu tenho mais escassez de vida. Tudo bem? Então, os conteúdos internos, de uma certa forma, são convidados, carinhosamente falando, a virem à tona, à luz da consciência, para que eu possa perceber. Por que muitas vezes nós não gostamos da noite? Porque é na noite que as resistências se abrem, é como se nós estivéssemos, em analogia, no deserto, né, no bom sentido da palavra, e aquelas sombras psíquicas que somos nós mesmos, a nossa consciência que manifestou daquela maneira, vão vir à luz da consciência para a gente poder observar. Por isso que muitos dizem, eu tenho medo da noite, a noite me traz preocupações, né? Eu fico mais deprimido.
Tudo bem que a presença de luz ela mexe com melatonina, ninguém está falando, tem a parte química também, né, que estimula a possibilidade lá da produção dos hormônios de bem-estar, de segurança, de vida, né, assim, e à noite fica um pouco mais difícil isso se eu não tiver a presença da luz direto incidindo sobre a pineal para que possa produzir essa substância. Tudo bem? Mas a gente brincar com uma questão significativa que é, como é que se fala? É a chance para trazer à luz da nossa consciência as sombras que nos habitam. Todos nós passamos por deserto todos os dias. Basta que nós olhemos para ele. E muitas vezes a gente que não quer ficar no deserto, a gente vai trabalhar para poder dizer: não, o Saara não é bom. Mas é no Saara que a gente de verdade vai se reencontrar. Tudo bem, Kelly? Tá. Van? E essa semana eu estava conversando com uma cliente e me veio assim uma metáfora, né, sobre essa questão da sombra, né, que a gente fala que a gente é a sombra e a luz, né, e a lua é a sombra e a luz. Na verdade, a lua é a sombra e a luz que incide sobre ela é que faz ela ser nova ou cheia, mas é a mesma lua que a gente está falando, né? A lua não muda, só muda a luz que incide sobre ela. Né? Então, assim, eu não mudo, muda só a luz que eu coloco sobre mim, que vai projetar a sombra ou não, né? E daí agora você falando para a Kelly, me vem isso, é interessante a gente pensar que a Terra, ela tem, eu não entendo nada de astronomia, essas coisas, mas eu acho que é a única que tem um satélite próprio, né, até onde a gente sabe, e é um satélite que não tem luz própria, né? Que depende da luz do Sol para ele estar escuro ou estar claro, né? Que é a Lua, não é? Sim, sim. Isso que você falou é uma verdade. Eu só corrigiria uma questão importante. Nós não somos luz e sombra, nós somos luz e estamos sombra. Tudo bem? Nós somos luz, estamos luz e podemos estar sombra. Tudo bem? Tá? Mas é assim. É por quê? Porque a sombra não tem vida própria. Ela não é Já uma coisa que tem. A luz a luz é luz. A luz é luz, ela é, tudo bem? A sombra não. A sombra só existe graças à presença da luz. Então, luz nós somos, eu posso estar luz nesse estado de consciência que eu habito nesse momento. E também posso estar manifestando a sombra, tá? Mas eu não sou sombra e ninguém aqui é. Tudo bem? Mas seu raciocínio é bem significativo. E aí a gente brincar com uma coisa que é assim, tudo vai depender do local onde está a luz agora, porque assim, ó, se são agora quase 4 horas da tarde aqui, lá no Japão são quase 4 horas da manhã. Então o dia está começando. Aqui o dia está quase terminando. Por quê? Porque na Terra, na posição que a Terra se encontra, é ela que está virando ao redor do Sol, tudo bem, né? E ela está virando ao redor do seu próprio eixo. Então, nesse momento, nesse rotar aí ao redor do eixo, o Sol está em alguma posição quase se pondo para a gente e quase nascendo para o Japão. A Terra também não tem luz própria. Aliás, nenhum planeta que se encontra aqui no nosso sistema tem luz própria. Tudo bem até aqui? Falei alguma bobagem? Tá, tá. Masako. Tudo bem, Ivan? Tá. Masako. O que eu quero falar é assim, Mais perto do microfone. o que eu quero falar é por conta da centração, tá? Você estava falando como tinha sido a semana, não sei o quê, né? Tá dando para ouvir? Melhorou? Aí, assim, o que acontece? É por conta do meu jeito canceriano de ser, né? Então, quando surge algum problema, eu me afundo. Eu vou até lá embaixo, até as profundezas. Aí eu sofro. Aí depois, aí eu começo a fazer as minhas coisas, né? Aí eu faço a minha radiestesia, faço minha meditação, aí eu vou fazer minha terapia prânica, aí eu fico bem. Aí quando eu tô bem, aí eu falo, nossa, mas isso não é tão importante assim, porque isso tem uma solução.
isso não sei o quê, sabe? E assim, que sempre tem uma coisa mais positiva para acontecer, né? E por isso que eu falei da transformação, porque isso é uma coisa que eu preciso mudar em mim, sabe? O quê? Essa coisa de ir até o fundo do poço para depois eu mesma poder me resgatar, entendeu? Porque é um dispêndio de energia muito grande. É uma coisa assim totalmente desnecessária esse sofrimento, entende? É só um cuidado, carinhosamente falando, porque como se o sofrimento fosse ruim. Ele não é ruim. Não, eu acho assim, o sofrimento ele pode existir, mas você não entende. Quer dizer, eu acho que é uma coisa assim muito exagerada, entendeu? Ele poderia ser mais tranquilo e não tão perverso comigo mesmo, entendeu? Porque você é perversa consigo mesma. Pode ser, mas é isso que eu não quero mais ser, entendeu? Então, mas ó, há uma explicação, e isso está muito embasado no que a gente estava falando na centração hoje. Quando eu procuro manter um padrão daqui para cima, eu estou forçando a barra. Eu não permito nada daqui para baixo. Então, assim, cada vez que for aparecer alguma coisa daqui para baixo, ele tem que vir com mais intensidade, mais fundo, mais sério, mais dolorido, mais intenso. Porque eu faço muita força para me manter daqui para cima. Ai, será? Sim, sim. Nesse plano que a gente se encontra, não tem outra possibilidade. Porque, vamos voltar para uma coisa que é assim: as coisas só são a impregnação energética, a emocional, né? A situação que acontece, quem dá sou eu. Então eu digo, nossa, isso daqui tá tenebroso. E nós passamos por coisas assim, todos nós, sem nenhum tipo de julgamento nisso, inclusive quem vos fala, tá? Mas brincar com. Quando eu faço isso, é por quê? Porque eu acredito que viver só pode ser daqui para cima, não pode ser daqui para baixo. E o Não, plano que nós nos encontramos não permite isso, que eu viva só daqui para cima. não, mas não é questão assim de só ser daqui para baixo ou só daqui para cima, entendeu? Dependendo da situação, não existe o equilíbrio. Mas Existe esse aproveitamento. nós não somos equilibrados. Não sei do que você está falando. Nós não somos aqui. Você está dizendo, não, ó, você está dizendo uma coisa como se a gente estivesse vivendo numa sintonia, num padrão, que 100% do tempo eu sou capaz de me manter na perfeita luz. E desculpa, amiga, não é real. Aqui nesse plano, você vai tentar, tentar, tentar e você não vai conseguir. Mas assim, o que eu estou dizendo, Vitor, é assim, por que que existe essa queda tão abrupta e tão profunda, entendeu? Porque eu fico tentando me mantê-lo o mais para cima possível. Eu não fico no meu ponto de equilíbrio. Entendi. Eu faço força, eu faço meditação, eu faço tai chi, eu vou para práticas eu faço yoga, eu vou para o centro tomar passe, eu tiro os Exus da vida que me atrapalham o caminho. Não, Exu não atrapalha caminho, Exu abre caminho, tá? Mas assim, né, é verdade, gente. Eles abrem um caminho, eles não atrapalham o caminho. Eles atrapalham o caminho quando a gente se atrapalha o caminho e não quer permitir a atuação deles, tá? Então, assim, a gente faz toda uma força para se manter daqui para cima, mas o nosso nível de permanência do daqui para cima, a gente não consegue se manter aqui. Então, toda essa força gasta daqui para me manter para cima, ela tem que ter um sistema compensatório. No nível, calma, no nível de consciência que nós estamos, porque nós não somos isso, nós estamos. Se eu só permitir a fluidez, a coisa vai. Porque no fundo, ó, vamos voltar para o princípio básico. O que que nós somos, individualmente falando? Luz. Então, se eu dou muita importância para a luz, no sentido de colocar todo o foco de atenção nela, tudo bem? Neste plano que nós nos encontramos, a sombra se manifesta com a mesma intensidade a qual eu depositei foco na luz. Então, né? E o que que a gente trabalha o dia a dia? Na meditação, no yoga, no tai chi, no passe, na desobsessão, papapá, etc e tal, na cura prânica e tal. A gente quer manter daqui para cima.
automaticamente essa energia ela precisa ser compensada esse tanto que foi utilizado o tempo inteiro daqui para baixo. Então os mergulhos são profundos. Entendi. Mas não é para a gente se impressionar com isso, é porque a gente não gosta da experiência, por isso que a gente se impressiona. Ah, eu não posso sofrer, ah, eu não posso sentir. Mas não tem sofrimento nenhum, você só vive a experiência, cada um de nós, né? Só vai viver a experiência de acordo com aquilo que está acontecendo, sem pôr nem prazer e nem desprazer. Quanto mais prazer eu colocar, mais desprazer neste plano que nós nos encontramos, no estado de consciência que mais frequentemente a gente habita, porque a gente não é isso, a gente é luz, tudo bem? Mas a gente está sobre essa influência. Então, quando eu vou fazendo força física, porque é uma energia. Você que lida com energias nesse sentido, você sabe que você está mexendo com camadas de energia. Quanto mais força eu fizer para cá, mais eu vou ter que experimentar no avesso. Entendi. Mas tudo isso, Masako, é só ilusão, tá? Porque nada disso é realidade. Nada disso existe. Nós somos luz. Se eu coloco força na sombra, eu fico presa no Maia, na ilusão. Então, bobagem. Ai, morreu. Não, não morreu nada, se transformou. Ai, deixou de acontecer. O ciclo fechou. Não, fechou nada. Fechou esse, vai abrir outro. Mas a gente se prende na ilusão. No fim, na morte, no término, no rompimento, na desgraça. Somos nós, indivíduos ou coletivamente falando, que estamos depositando a carga psicoenergética em cima da situação. São só acontecimentos. Entendi. Gratidão. Faz sentido para todos nós? Tá. Tá. Ó, não é para não fazer, não é para não continuar exercendo as práticas que sejam para manter dessa camada para cima, não é isso. Mas investiga que se eu faço aquilo que o Dalai Lama ensinava, você medita para quê? Para meditar, porque se eu quiser meditar para atingir esse patamar, a queda vai ser 3 vezes maior. Não, eu faço cura prânica para fazer cura prânica. Só isso. Eu faço psicoterapia para fazer psicoterapia. É só isso. Tira da cabecinha, isso não Masako, eu, Vitor, cada um de nós, tá? Tira da cabecinha esse tem que chegar a algum lugar. Não vai chegar a lugar nenhum, gente. Nós já somos. Nós vamos nos despir da ilusão. E quem causa a ilusão? A carga emocional mal resolvida que a gente tem aqui dentro, que a gente deposita em cima das experiências. Ai, furou o pneu do carro, meu Deus, que desespero. Olha lá, já fiz o drama. Não, gente, só furou o pneu do carro. Levanta, sai, abre lá, vai no porta-mala, pega o step, pega o macaco, então, reza para ter macaco. Se não tiver, liga lá para o posto, tudo bem? Chama Porto Seguro, seja quem for, e troca o pneu, é só isso. Para que drama? Quanto maior o drama nós fizermos, maior a necessidade de prazer nós vamos ter que ter para repor aquele drama que nós vivenciamos. E quanto mais prazer eu viver, tudo bem, nas coisas que eu faço de ordem mundana, vamos dizer assim, né? Porque é tudo ilusório, a gente não é carne, a gente é espírito e está na carne. Então, assim, quanto mais prazer eu tiver que vivenciar nessa questão, mais sofrimento eu preciso experimentar, porque é o antagônico e é a luz e sombra se manifestando. Eu vou tomar 3 passes na semana, segunda, quarta e sexta, porque eu não quero ver assombração. Tá, gente, tudo bem. Qual é a importância que eu estou depositando nisso? Sou eu que estou depositando. Porque mentor é assombração? É assombração também. Só que é uma assombração que pode ser positiva. Jesus é uma assombração? É também. Só que pode ser uma assombração positiva. Mas a gente não quer contato, né? Porque, ai meu Deus, eu vou tomar 3 passos na semana, um segundo, um quarto e um sexto, é porque eu não posso ver assombração. Mas assombração, nós somos assombração. Eu estou vendo a Vanessa aqui agora, e ali na parede branca do lado daquela azul dela, tem uma sombra dela quando ela se mexe, olha lá, porque tem uma incidência de luz, tudo bem? Né? Porque ela, aqui no meu quadro aqui de que vocês estão aparecendo, é a que mais manifesta isso, a presença da sombra, por conta da luminosidade que está entrando ali na sala onde ela se encontra.
É legal a gente poder perceber isso, porque se a Vanessa mexe um pouquinho a cabeça, Van, olha lá, a sombra também mexeu. Aí fica quietinha, Van. Sombra, se mexa. Olha lá, a sombra não tem luz, ela não tem vida. Olha lá, olha que interessante. Então, para que eu vou colocar foco nisso? Não, né? Eu vou pôr foco na luz. Mas Márcia Taboni já dizia para aqueles que foram alunos dela, e eu também aprendi ali junto com ela, que é uma coisa: quanto mais luz a gente coloca na luz, maior a sombra egóica que vai se manifestando. Então, tira importância. Luiz Gaspa brincava com uma coisa que é assim: ou a gente dá a mesma importância para tudo, ou tira a importância de absolutamente tudo. Tudo bem até aqui? Fala, Van. Vi, isso que você explicou para Masako, eu posso falar em analogia como se fosse o pêndulo? Porque se o pêndulo, se ele fica parado, ele está no centro. Se eu jogo ele para um lado, ele ganha força e vai para o outro. É nesse sentido? Claro, e você quer uma coisa significativa? O eixo da Terra, do planeta Terra, ele não está a 0 graus, ele está indo para 0 graus, tudo bem? Contam as línguas, que eu não sei da verdade disso ou não, porque não fui eu que recebi essa informação. E eu já falei isso para vocês. Se eu que tivesse recebido essa informação, eu ia duvidar, porque aqui mora Janete Claire desse lado Dias Gomes, e aqui atrás Manuel Carlos, e aqui na frente Valcir Carrasco. Então, assim, gente, eu já ia achar que eu que estava delirando, né, na batatinha. Mas como a informação veio de fontes mais fidedignas, parecem que sim, que é assim, que na hora que a Terra chegar ao eixo zero, porque ela está indo para esse, tá? A Terra tá trabalhando no próprio eixo dela, ela está se transformando para chegar. Nós entraremos em regeneração. Aí é definitivamente planeta de regeneração. Contam, se é, não sei, tá? Vamos pesquisar e vamos ver o que vai acontecer. Para ver que não vai ser agora. Mas por que você está falando a respeito disso? Porque se a Terra já tem um eixo torto, gente, quem somos nós para achar que a gente está no pleno eixo e equilíbrio? Não estamos, gente, porque a gente está em cima de um planeta que ele já é torto por natureza. Em eixo, tudo bem? Do eixo zero, tá? Mas ele está na posição que ele tem que estar. É só isso. Não tem nada de errado com ele, não. É a gente que fica fazendo umas batalhas 24 horas por dia para estar num lugar que nós não vamos chegar, viu, gente? Não vamos. Nessa existência, não. Mas alguém aqui falou que é para parar de fazer as suas práticas? Não. É só observar qual é a carga emocional que eu vou depositando em cima disso. Eu estava ouvindo um professor essa semana de radiestesia. E ele estava falando que a intenção que é depositada em cima daquilo que você vai fazer interfere no processo. Sim, sabemos que sim. Mas se a minha intenção é eu quero a sua cura, eu posso estar inferindo no seu processo de ressignificação daquilo que você precisa para você mesmo. E aí eu compro uma carga psicoenergética dita kármica daquilo a qual não me pertenceria. Eu mexi no registro akáshico da pessoa. Ah, mas como se fala, se o universo assim não permitir, a cura não acontece. Depende da intenção. Eu posso pegar uma vela preta, porque acabou a luz aqui agora e não tem energia nenhuma, e eu vou acender a vela apenas para poder trazer luz aqui para o ambiente. Eu posso pegar uma vela branca, firmar aqui na mesa e falar, desgraçado. Depende da intenção. Então, a nossa intenção tem interferência e influência naquilo que nós fazemos. Nós somos co-criadores daquilo que nós estamos fazendo. Quando eu pergunto, e não é porque eu, Vitor, pergunto, não, 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 eu aprendi isso e por isso que eu faço questão de trabalhar com vocês toda semana. O que eu quero, o que eu preciso e o que eu necessito. Isso nunca pode ser, como se fala, subestimado. Quando você vai fazer um atendimento com a pessoa, você precisa perguntar para ela o que você quer, o que você precisa, o que você necessita. Senão a gente infere num processo do campo kármico. E automaticamente eu deixo de respeitar o processo da pessoa. Eu tô sentado na merda, mas tá gostosinho, viu? Eu gosto de ficar sentado na merda. Fiz cocô na calça há 20 dias atrás. Eu tenho feito cocô na calça todos esses dias e nem tomei banho, nem me troquei nada, mas se tá gostosinho, eu gosto de ficar assim.
Pode estar incomodando vocês, mas para mim tá gostosinho. Então por que que eu tenho que sair daqui? Tá gostosinho. Às vezes a gente tem a pretensão de achar o que o outro precisa ou necessita. Isso é muito grave. Respira, inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. É, até aqui tudo bem, gente, porque nós não vamos ficar só nisso, não, tá? Não é aula hoje, tá? A gente vai brincar com mandala, mas eu quero mostrar dois vídeos para vocês que muitos de vocês talvez já até conheçam, já tenha visto, para que nós possamos ter uma provocação para a produção de um mandala. Nós vamos trabalhar mandala do pré-conceito. Hoje nós vamos mexer com mandala do pré-conceito. Então, eu vou mostrar dois vídeos para vocês. Eu não posso gravar porque eles têm direitos autorais, então eu vou desligar o gravador, tá? Assim, mas vocês vão ver o vídeo numa boa, e depois está disponível. Eu dou o endereço para vocês poderem pegar o vídeo. Muitos já assistiram isso comigo lá atrás, no tempo que eu estava na USP ainda, tá? E assim, porque essa pesquisa foi feita também lá dentro, na época, que fala sobre preconceito. E aí a gente não vai tecer comentários nenhum, vai observar qual é o sentimento, a emoção, o pensamento que gera assistir esses dois vídeos. Eu vou passar primeiro um. Vocês, por favor, não publiquem nada no WhatsApp agora, tá? Porque tem outros vídeos que acessam essa mesma informação. Ah, então eu achei esse. Não, não vai publicar nada no WhatsApp agora, até para não quebrar o exercício. Depois que nós acabarmos o dia, se vocês tiverem outros vídeos que mexem com isso, que querem compartilhar no nosso grupo, publiquem esse mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? Mas vamos primeiro fazer o exercício. O que que nós vamos fazer? Tem material de mandala aí para produzir mandala? Todo mundo tem? Se não tem, vai pegar. Enquanto eu vou preparar os vídeos para passar, e eu vou desligar o nosso gravador, tá?